Estamos de volta aqui com bate-papo esportivo na TV Horizonte e o Atlético se reapresentou ontem na Cidade do Galo. Os titulares fizeram um treino regenerativo em campo, apenas os reservas. Thiago Largue começa a preparar hoje à tarde o time que entra em campo amanhã, 9 horas da noite, no Independência, para enfrentar o Paraná. Dúvidas no time tem. Certeza, Edu, é da volta de Léo Silva, já foi comentado em coletiva do Thiago Largue. Luan não pode jogar, Galdesani não pode jogar. Como é que você acha que ele pode armar esse time aí? Tem algumas situações para colocar aí no meio. Lucas Cândido corre por uma das vagas. Tomás Andrade, Terans, lembrando que ele vai ter, com certeza, José Welles e Elias no meio. Eu acho que 2 jogadores já foram escalados na coletiva, né? O Léo Silva e o Terans. Quando perguntado por o motivo pelo qual ele tirou o Luan, ele falou que precisava dar minutagem. Agora é a nova palavra do momento, minutagem. Para o Terans, porque o Luan não poderia jogar o próximo jogo. Ou seja, o Terans vai jogar. Falou que o Léo Silva também volta para esse jogo contra o Paraná. Léo Silva joga. Resta saber quem sai. Acredito que sai o Juninho. Pelo tempo, pelas entrevistas do Thiago Largue, a confiança que ele tem no Gabriel, as 2 falhas do Juninho, uma que virou gol do Palmeiras, foi transformada em gol do Palmeiras. Acho que continua Patrick na lateral, Léo Silva e Gabriel, Fábio Santos, José Wellison, Elias, o Terans, Xará e aí a interrogação. Acho que vai de Tomás Andrade. O Atlético não tem a menor necessidade de meter um Lucas Cândido para jogar contra o Paraná em Belo Horizonte. Se fosse um jogo fora de casa, talvez ele lançaria o Lucas Cândido para reforçar o meio de campo, com Elias, José Wellison e Lucas Cândido. Não acredito que ele vá fazer isso para jogar contra o Paraná. Eu também lá na frente o Ricardo Oliveira. Eu também vou com você nessa escalação. Para mim é a mesma coisa em algumas situações, porque ele já demonstrou a confiança que ele tem no Gabriel. O Juninho vem de uma falha contra o Palmeiras. Se acontecer de novo, a gente sabe como é a torcida do Atlético. Se ele errar um passe no jogo contra o Paraná, o torcedor já vai. Já vai queimar a situação do Juninho aqui, vai ficar difícil. Na questão do meio de campo, o Atlético jogar com 3 volantes dentro de casa, precisando de uma vitória contra o Paraná, seria um erro. Aí é demais, né, Guilherme? Seria um erro. Mas vejam bem, olha como é o futebol. A gente tem aí uma possível, né? A gente está comentando sobre a possibilidade de escalação do Lucas Cândido. O Lucas Cândido era a 5ª opção no meio-campo do Atlético. Ele não fazia nem parte dos planos do Chegou a figurar numa lista de empréstimo. Quase foi para o Vasco da Gama na negociação que traria o menino Evander para o Atlético. Então, o dinamismo do futebol, ele impressiona. Que bom para o Lucas Cândido, ele esteve aqui no bate-papo esportivo, passou por um momento complicado, né? Citou aí que precisou de psicólogos para darem uma ajuda para ele por conta das lesões. É claro que a gente torce para que essas histórias no futebol elas ganhem um novo panorama. Mas, na minha opinião, eu vou com vocês. O Atlético precisa partir para cima, precisa vencer o Paraná, precisa se recuperar dos resultados ruins das últimas rodadas. O Paraná não é um bicho-papão. E, óbvio, com responsabilidade, o Atlético sendo ofensivo tem mais possibilidade de vitória. Você vê algo diferente aí, Jota? Você pensa numa surpresa nessa montagem desse time? Não vai ter surpresa e, na minha opinião, o Tomás Andrade vai começar jogando até porque não tem outra opção. Apesar de que ele não entregou nada para mim até agora essa temporada inteira. Eu acho até que esse jogo do Paraná, por exemplo, por que não testar alguma coisa diferente? Até o Bruninho da base, por que não? Ficou no banco no último jogo. A gente esqueceu de falar que o Thiago também gosta muito do Denilson. Ele chega a falar do Denilson, que o Denilson poderia chegar ali, jogar ali nesse quarto homem de meio para recompor. Ele já comentou sobre ganharia isso. Na bola parada, né? Mas acho que bateria a cabeça um pouquinho lá na frente, como foi no jogo com o Grêmio, né? Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de ressaltar é o seguinte. O Galo fez um jogo depois da Copa, né? Porque o de Porto Alegre não teve, concorda? Sim. Não entrou lá, né? Foi lá, o Grêmio pegou os pontos e boa. Contra o Palmeiras, o esquema que deixou o Elias um pouquinho mais avançado favoreceu demais o futebol do Elias. Então, seria a única razão para escalar o Lucas Cândido, o que eu acho um risco, porque o histórico dele de contusões, ele precisa de um tempo maior de jogo, minutagem, né, Panzi? De voltar a jogar futebol e não vai ser começar uma partida no Independência, o Atlético com pressão por uma vitória. Eu só queria fazer essa ressalva. Pode ser uma alternativa para o decorrer do jogo. O Elias, um pouquinho mais avançado, foi muito bem lá em São Paulo. E ontem o Atlético apresentou
um novo reforço aí, o atacante Leandrinho. Mas antes da gente ouvir o Leandrinho, uma dica para você que precisa de um emprego, quer trabalhar numa empresa que te paga um salário justo, tem uma ótima estrutura. Você precisa de um emprego com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho? Mande seu currículo para mundiale.com.br. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundiale é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundiale tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muita chance de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundiale é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Então não se esqueça, pessoal, se você está precisando de um emprego, mande seu currículo no mundiale.com.br. Vamos ouvir então Leandrinho, que foi apresentado ontem pelo Atlético. Acho que a torcida do Atlético vai me conhecer através do meu desempenho dentro de campo, que eu vou sempre procurar dar o meu máximo, que eu sempre faço, assim, entregar pela equipe e ajudar na marcação, ajudar a fazer gol, a dar passe, o que for preciso, eu estarei à disposição para ajudar o clube. Sou um jogador que gosta de jogar bastante com a bola, em termos de velocidade, e usar a minha qualidade, que é com a troca de passe ou com alguns dribles. Acho que isso é o meu ponto forte, algumas partes do drible e velocidade. Edu Panzi, dá para dizer aí que Leandrinho também é mais uma promessa, mais uma aposta do Atlético aí? É aposta, né, Breno? O Atlético tem feito algumas apostas, foi ao mercado, está trazendo muito jogador jovem, apresentou o Leandrinho ontem, confirmou o Natan hoje, mas eu volto a bater na tecla, o Atlético contrata, aposta, mas esquece de olhar para o sistema defensivo. Ontem eu estava fazendo uma busca dos campeonatos brasileiros, 15, 16, 17, o Atlético sempre com a defesa ruim, sempre com a defesa entre as mais vazadas, tomando mais de 50 gols nos campeonatos, o ataque sempre positivo, a defesa sempre negativa. Não vai bater campeão nunca. É histórico. Os times que ganham o Campeonato Brasileiro geralmente estão entre as 3 principais defesas da competição. O Atlético nunca está, por isso não ganha. E falando em defesa, só pegando um gancho aqui, Jota, o Atlético vai ter desfalque no meio de campo por uma situação do Galdesani. Quando acaba o jogo, ele ia reclamar com o juiz e ganha um cartão vermelho. Eu pergunto para vocês já viram alguma vez algum jogador reclamar com o juiz depois que acabou o jogo e alguma coisa mudar? Será que até hoje o jogador não tem essa conscientização? E Guilherme, você não acha que merecia uma punição do clube? Porque isso é uma indisciplina, vai prejudicar o Atlético agora no jogo de quarta-feira. Com certeza no manual de posturas, vamos dizer assim, do Atlético, deve haver algum tipo de regra para esse tipo de situação. É claro que tem o calor do jogo, né? Mas aí fica um detalhe, se o presidente fez o que fez, falar, o como é que vai cobrar do jogador? Falou, meu presidente, o que falou? Eu só fui lá e falei com o juiz que ele errou, e ele foi lá e me expulsou. Olha, meu presidente, Aí não dá. Aí é a questão da hierarquia, né? Se o presidente fez o que fez, não deu exemplo para o jogador. E o jogador estava lá dentro do campo, com os nervos à flor da pele. Calor da emoção. Calor da emoção, e aí aconteceu o que aconteceu. O que você fala, Fred? Cortei. Não, eu ia falar que quando teve uma defesa boa, chegou mais perto do título. 2012. Isso. Basta o número, você pode pegar de 2012 para cá. 2013 o Galo não jogou no campeonato, porque não estava afim, estava esperando o Mundial. Mas era basicamente o mesmo time. 2012 segurou a onda na defesa. 2014 teve uma defesa regular, não foi as melhores, no caso, mas um teve... sistema defensivo, né, que a gente vamos falar aí. Não, o que eu falo é o Atlético olhar com carinho para a defesa, para zagueiro. O Atlético contratou nesses últimos anos Robinho, Fred, Lucas Prato, grandes nomes para o ataque. E esqueceu da defesa. O Atlético não contrata. Lá no Atlético, o zagueiro bom se faz em casa. Fica aqui 6 meses, é vendido. Não, só para te contrariar um pouco esse negócio de não contrata, contrata, né? Contratou não, tô falando o Felipe zagueiro Santana. Bom. Falando zagueiro bom, né, chegou Breno? aqui com não. todo um staff. Aí você está subestimando a inteligência O Roger do Bernardo chegou com o telespectador, staff também, que poderia jogar de líbero, de zagueiro. Mas enfim. Chegou só com o staff, porque com o futebol mesmo eles não chegaram. Falando, o Fred Jota falou de Hever, Leonardo Silva, você veio com o Felipe Santana, e você está de sacanagem. Tem que lembrar, né? Tem que lembrar vocês aí. Bom, vamos dar uma passadinha na Ana Cláudia com participação do pessoal de casa.
Vamos lá, então. O Mohamed comentou aqui que nada de reclamar da arbitragem, faltou foco, raça, atenção e determinação aí no time do Galo. O Varley está dando parabéns pelo programa. Obrigada, viu, Varley? O Fernando do bairro São Paulo falou que está indignado com a diretoria do Atlético, porque ainda não contratou um zagueiro, pois precisa contratar urgente, e de um goleiro também, porque o Vitor e o zagueiro Gabriel não dá mais. Eu sei que o Edu já falou um pouquinho sobre essa questão aí de zagueiro, mas o Washington de Berité, além de falar que está ligado no programa, quer saber a sua opinião. Então, Edu, se o Galo precisa contratar pelo menos mais um zagueiro, eu queria que você falasse sobre isso. Para ontem, precisa contratar para ontem. Eu falei de 2018, mas eu puxei 15, 16, 17. O Atlético precisa há pelo menos 3 anos contratar um grande zagueiro e não faz isso. E pelo visto esse ano não vai fazer, que fica o alerta pelo menos para o ano que vem, né? Porque se continuar olhando só do meio para frente com carinho e esquecer lá de trás, o Atlético vai passar ano após ano com problema de zaga. Falando em lá de trás, isso que a gente ouviu aí do telespectador, Jota, a gente tem visto muito nas redes sociais, uma cobrança muito grande em cima de Gabriel e Vitor. Como é que você vê aí essa situação, principalmente a do Vitor? Bom, o Vitor, ele é um ídolo, ele tem que ser preservado, aliás, hoje, né, completando 5 anos da conquista da Libertadores de 2013, do qual ele teve um papel fundamental, mas o nível dele caiu, inegavelmente, né? E a torcida vai cobrar de quem tem mais a oferecer. Então, acho normal a cobrança, não acho que ele é o único culpado, mas acho que, tecnicamente, ele caiu nos últimos anos, não é só nesse ano. Mas você acha que ele deveria ir para o banco? Não, para o banco não. Para o banco não, porque ele não tem uma peça para chegar lá e assumir a posição. O que eu acho que tem que ser feito, já deveria ser feito já há algum tempo, é preparar o sucessor. O sucessor jamais seria o Giovani. O sucessor está lá, é o Cleiton, vai ser o Cleiton. Vai contratar alguém com um pouco mais de rodagem? Defina isso e prepare. O Vitor tem mais 2 anos de contrato. Eu não vejo o Vitor como titular do Atlético nos próximos 2 anos. Nós estamos falando de 2020. Né? Tecnicamente, realmente, ele caiu muito. E eu acho que o ídolo tem que ser preservado. Então, tem que ter uma transição muito bem feita. E a diretoria do Atlético tem que definir isso já. Bom, falamos mais do Atlético no último bloco. Agora eu tenho um recado para você que gosta de fazer aquele churrasco, aí reunindo a família e os amigos. Pessoal, seu churrasco com amigos ou familiares não será mais o mesmo a partir de agora. Conheça a Gratar Churrascos e tenha a maior e melhor variedade de carnes nobres para saborear, além de molhos e temperos para deixar o seu churrasco ainda melhor. Você ainda pode contratar a Gratar para fazer o seu evento corporativo. Informe-se pelo 3656-2046 ou pelo WhatsApp 97557-4095. Gratar fica na rua André Cavalcante, 388, no bairro Gutierrez. Passe lá e confira. Falou em churrasco? Gratar é o que há de melhor em carnes nobres. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando sobre o Cruzeiro. Não sai daí.